Capítulo 22 O missionário. Ferguson assestou para os diversos pontos do espaço seu potente raio de luz, demorando num lugar onde estalaram gritos de pavor. Os dois companheiros olharam com avidez. O baobá sobre o qual se mantinha Vitória quase imóvel erguia-se ao centro de uma clareira. Entre duas plantações de gergelim e de cana-de-açúcar avistavam-se cerca de 50 cabanas baixas e cunicas, em redor das quais formigava tribo numerosa. 50 metros abaixo do balão, estava cravado um poste, junto a ele, uma criatura humana, homem de 30 anos quando muito, de longos cabelos negros, meio nu, magro, ensanguentado, coberto de ferimentos, a cabeça pendida sobre o peito, como Cristo na cruz. Alguns cabelos mais curtos no alto do crânio indicavam ainda o lugar de uma tonsura meio apagada. Um missionário! Um sacerdote! Exclamou Joe. Pobre desgraçado! Acrescentou o caçador. Havemos de salvá-lo, Dick interveio Ferguson, havemos de salvá-lo. A multidão de pretos, ao avistar o balão semelhante a um cometa enorme com cauda de incomparável esplendor, foi assaltada de pavor fácil de conceber. Ouvindo os gritos, o preso ergueu a cabeça, brilhou-lhe no olhar um raio de esperança e sem compreender bem o que se passava estendeu as mãos para os seus inesperados salvadores. Está vivo! Está vivo! Gritou Ferguson. Deus seja louvado! Os selvagens estão convenientemente apavorados, havemos de salvá-lo. Estão prontos, amigos? Estamos prontos, Samuel. Joe, apaga o maçarico. A ordem do doutor foi cumprida. Uma brisa apenas perceptível impelia brandamente o Vitória para cima do prisioneiro, ao mesmo tempo em que ia baixando aos poucos por efeito da contração do gás. Por uns 10 minutos ficou balançando em meio às ondas luminosas. Ferguson projetava a sabre a turbo-luminoso facho, que espalhava aqui e além bruscas e vivas placas de luz. A tribo, dominada por indescritível terror, foi se refugiando nas cubatas e a solidão não tardou a fazer-se em redor do poste. O doutor tivera razão em contar com a fantástica aparição do Vitória, despejando raios de sol naquela densa treva. A barquinha aproximou-se do chão, enquanto alguns negros mais atrevidos, compreendendo que a vítima ia escapar-lhes, voltaram com grandes brados. Kennedy apanhou o fuzil, mas o doutor ordenou-lhe que não atirasse. O padre, ajoelhado, não tendo já força para manter-se de pé, nem sequer estava amarrado ao poste porque a sua fraqueza tornava inútil qualquer sujeição. No instante em que a barca chegou ao solo, o caçador, largando a arma, agarrou o sacerdote pela cintura e meteu-o para dentro, justamente quando Joe atirava fora às pressas os 100 quilos de lastro. O doutor esperava subir com extrema rapidez, mas ao contrário das suas previsões, o balão, depois de elevar-se um pouco, imobilizou-se. Que é que nos retém? Gritou ele assustado. Alguns selvagens corriam, lançando gritos ferozes. Oh! Exclamou Joe, debruçando-se para fora. Um desses malditos pretos agarrou-se ao fundo da barca. Dick! Dick! Berrou o doutor à caixa de água. Kennedy compreendeu a ideia do amigo, e, erguendo uma das caixas de água, que pesava mais de 50 quilos, jogou-a por cima da borda. O Vitória, subitamente aliviado, deu um salto de 100 metros nos ares em meio aos rugidos da tribo, a qual o preso escapava entre fulgurantes raios de luz. Urra! Gritaram os dois companheiros do doutor. De repente, o balão deu novo pulo que o levou a mais de 300 metros de altura. Que é isso? Perguntou Kennedy, que quase perderá o equilíbrio. Não é nada. Deve ser esse patife que nos deixa, respondeu tranquilamente Samuel Ferguson. Joe, debruçando-se rapidamente, pôde ainda avistar o selvagem, de mãos estendidas, rolando no espaço e logo espedaçando-se no chão. O doutor afastou então os 2 fios elétricos e de novo se fez treva. Era 1 hora da manhã. O francês, que desmaiara, abriu os olhos. O senhor está salvo, disse-lhe o doutor. Salvo, murmurou outro em inglês com triste sorriso. Sim, salvo de morte cruel. Obrigado, meus irmãos. Meus dias, porém, estão contados, até minhas horas, não me resta muito tempo para viver. E o missionário, esgotado, recaiu em seu torpor. Vai morrer.
exclamou Dick. Não, não, respondeu Ferguson, debruçando-se sobre ele, mas está muito fraco. Deitemo-lo debaixo do toldo. Estenderam devagar por cima das mantas aquele pobre corpo emagrecido, coberto de cicatrizes e de feridas ainda sangrentas, onde o ferro e o fogo haviam deixado em vários lugares os seus dolorosos vestígios. O doutor fez com auxílio de um lenço uma espécie de gaze que estendeu sobre as chagas depois de as ter lavado, procedendo habilmente com os cuidados de um médico. Em seguida, tomando um cordial da sua farmácia portátil, derramou algumas gotas entre os lábios do paciente. Este franziu levemente os compassivos lábios e mal teve forças para dizer, obrigado. Obrigado. O doutor compreendeu que necessitava deixá-lo em absoluto repouso e, correndo os panos do toldo, regressou ao governo do balão. Este, tomando em conta o peso do novo hóspede, fora deslastrado de quase 90 quilos, podendo manter-se sem a ajuda do maçarico. Aos primeiros alvores do dia uma corrente impeliu-o brandamente para nor-noroeste. Ferguson foi observar por alguns instantes o padre adormecido. Oxalá, possamos conservar este companheiro que o céu nos enviai, disse o caçador. Tem esperança? Tenho, Dick. Com alguns cuidados e este ar puro. Como este homem deve ter sofrido? Acudiu Joe emocionado. Fez uma façanha muito maior que a nossa, vindo sozinho para o meio destas tribos. Certamente, respondeu o caçador. Durante todo aquele dia, o doutor não consentiu que o sono do enfermo fosse interrompido. Era uma longa modorra, entrecortada de murmúrios de dor que não deixavam de preocupar Ferguson. À noite, o Vitória estacionou em meio à escuridão e, durante todo o tempo em que Joe e Kennedy se revezaram à cabeceira do doente, Ferguson velou pela segurança de todos. No outro dia de manhã, o Vitória mal derivara para o oeste. O dia anunciava-se puro e maravilhoso e o doente já pôde chamar os seus novos amigos com voz mais clara. Correram-se os panos do toldo e ele aspirou com delícia o ar puro da manhã. Como está passando? Perguntou-lhe Ferguson. Creio que melhor, respondeu ele. Mas, meus amigos, apenas os vi como num sonho. Mal posso compreender o que se passou. Como se chamam, para que os seus nomes não sejam esquecidos na minha derradeira prece? Nós somos viajantes ingleses, respondeu Ferguson. Estamos tentando a travessia da África em balão e, de passagem, tivemos a sorte de salvá-lo. A ciência tem os seus heróis, disse o missionário. Mas a religião tem os seus mártires, redarguiu o escocês. O senhor é missionário? Perguntou o doutor. Sou padre da missão dos lazaristas. Deus enviou-me, senhores, Deus seja louvado por isso. O sacrifício da minha vida estava feito. Mas os senhores vêm da Europa. Falem-me da Europa, da França. Não recebo notícias há 5 anos. 5 anos, sozinho, entre estes selvagens. Exclamou Kennedy. São almas que é preciso resgatar, continuou o jovem sacerdote, nossos irmãos ignorantes e bárbaros que só a religião pode instruir e civilizar. Samuel Ferguson, atendendo ao desejo do missionário, falou largamente da França. O padre ouvia-o avidamente, com as lágrimas a escorrer dos olhos. O pobre moço tomou devagar as mãos de Kennedy e de Joe entre as suas, que ardiam em febre. O doutor preparou-lhe algumas chávenas de chá que ele bebeu com satisfação, pôde então erguer-se um pouco e sorrir, vendo-se arrebatado naquele céu tão puro. São os intrépidos viajantes, disse ele, e hão de vencer nessa arrojada empresa. Tornarão a ver parentes e amigos, a amada pátria. A debilidade do jovem sacerdote mostrou-se tão grande que foi preciso tornar a deitá-lo. Uma prostração de algumas horas deixou-o como morto nos braços de Ferguson, que mal podia conter a emoção, sentindo fugir aquela vida. Iriam perder tão depressa aquele que haviam arrancado ao suplício? Pensou de novo as horríveis chagas do mártir e necessitou sacrificar a maior parte da sua provisão de água para refrescar-lhe os membros ardentes. Cercou-o dos cuidados mais ternos e inteligentes. O doente renasceu-lhe pouco a pouco nos braços, recuperando, se não a vida, pelo menos o sentimento. O doutor ouviu-lhe a história em frases entrecortadas. Fale na sua língua materna, disse-lhe ele. Eu compreendo-a muito bem e isso fatigará menos.
O missionário era um pobre moço da aldeia de Aradon, na Bretanha, em pleno Morbihan. Seus primeiros instintos levarão-no para a carreira eclesiástica. A vida de abnegação quis ainda acrescentar uma vida de perigos, entrando para a ordem dos padres da missão de que São Vicente de Paula foi o glorioso fundador, e aos 20 anos trocava o seu país pelas inóspitas plagas da África. De lá, pouco a pouco, transpondo obstáculos, enfrentando privações, caminhando e rezando, avançou até ao meio das tribos que habitam os afluentes do Nilo Superior. Durante 2 anos, sua religião foi repelida, seu zelo ignorado, sua caridade mal compreendida. Ficou prisioneiro de uma das mais cruéis tribos do Niambara, alvo de toda a sorte de maus tratos. Mas continuava ensinando, instruindo, rezando. Dispersa a tribo que o deixou por morto após um desses combates tão frequentes entre as populações africanas, em vez de voltar prosseguiu na peregrinação evangélica. Seu tempo mais feliz foi aquele em que o tomaram por louco. Familiarizou-se com os idiomas dessas terras e entrou a catequizar. Enfim, durante mais 2 longos anos percorreu aquelas regiões bravias, levado pela energia sobre-humana que vem de Deus. Havia 1 ano que estava residindo com a tribo dos Nion, chamada Barafi, uma das mais selvagens. Como o chefe tivesse morrido dias antes, a ele atribuíam essa morte inesperada, resolvendo imolá-lo. Seu suplício durava já cerca de 48 horas, e como adivinhara o doutor, iria morrer ao sol do meio-dia. Ao ouvir os disparos das armas de fogo, não se conteve e gritou por socorro, acreditando ter sonhado quando uma voz vinda do céu enviou-lhe palavras de conforto. Não lastimo esta vida que me foge, acrescentou ele. Minha vida pertence a Deus. Não perca a esperança, tornou-lhe o doutor, nós estamos aqui e havemos de salvá-lo da morte como já o salvamos do suplício. Não peço tanto a Deus, volveu o sacerdote resignado. Bendito seja ele por me haver dado, antes de morrer, alegria de apertar mãos amigas e de ouvir a língua da minha pátria. O missionário tornou a enfraquecer e o dia passou assim entre a esperança e o temor, com Kennedy e Joe emocionados, enxugando os olhos às escondidas. O Vitória andava pouco, o vento parecia querer poupar o seu precioso fardo. Joe assinalou a tardinha enorme clarão para o oeste. Nas latitudes mais elevadas acredita-se às vezes em grande aurora boreal. O céu parecia em chamas. O doutor foi observar atentamente o fenômeno. Só pode ser um vulcão em atividade, disse. Mas o vento leva-nos para cima dele, acudiu o outro. Não faz mal, passamos-lhe por cima a uma altura suficiente. 3 horas depois, o Vitória achava-se em plena montanha. Diante dele uma cratera esbraseada golfava torrentes de lava em fusão, projetando blocos de pedra a enorme altura. Havia rios de fogo líquido caindo em cascatas deslumbrantes. Espetáculo magnífico e perigoso, porque o vento, com fixidez constante, arrastava o balão para aquela atmosfera incendiada. Era necessário transpor aquele obstáculo que não se podia ladear. O maçarico teve a sua chama aberta até ao máximo e o Vitória passou a quase 1.800 metros de altura, deixando entre si e o vulcão um espaço de mais de 600 metros. Do seu leito de dor, o padre moribundo pôde contemplar a cratera em fogo donde fugiam com estrépito 1000 deslumbrantes girândolas. Como é belo, disse ele, e como é infinito o poder de Deus mesmo nas suas manifestações mais terríveis. Aquele derrame de lavas ígneas revestiu os flancos da montanha de verdadeiro tapete de chamas. O hemisfério inferior do balão resplandecia na treva e calor tórrido subia até a barquinha, onde o Dr. Ferguson cuidava de fugir àquela perigosa situação. Às 10 horas da noite, a montanha já não era mais que um ponto rubro no horizonte e o Vitória prosseguia tranquilamente a sua viagem em zona menos elevada.